Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Falando Asneira com seu amigo Clint, o burro, trazendo mais sabedoria e curiosidade para vocês. Hoje vou fazer um vídeo especial atendendo a um pedido de uma inscrita que eu gosto muito. Obrigado pela participação. Se alguém algum inscrito tiver alguma ideia aí, né, tiver algum pedido sobre algum vídeo para a gente discutir, pode mandar aí nas mensagens que a gente tenta dar um jeito e fazer, tá bom? Hoje vamos falar sobre a Idade Média e as mentiras que te contam sobre esse período ser considerado a Idade das Trevas. Idade Média, o que é? É o período que se inicia com a queda do último imperador romano do Ocidente em 476 depois de Cristo até o final dos anos 1400. Não tem uma data certa quando termina, tem uma data quando começa, mas não tem uma data certa quando termina a Idade Média. Tem gente que fala que é 1492, com a descoberta das Américas, tem gente que considera 1453, com a queda de Constantinopla, 1450, com o desenvolvimento da prensa móvel por Johannes Gutenberg, até 1789, com a queda da Bastilha, mas vai ali de 476 depois de Cristo até o final dos anos 1400, né, 1490, por aí. Temos uma divisão ainda da Idade Média em duas Idades Médias, a Baixa e a Alta. A Alta Idade Média seria do século V até o século X, né, o século X. Temos a continuidade do despovoamento das cidades depois da queda do Império Romano Ocidental e a ida do povo das cidades para a área rural. E na Baixa Idade Média, por volta dos anos 1000, lá do século XI até o século XV, ocorre o oposto, o êxodo rural, ainda que discreto, a saída do pessoal da zona rural para as cidades, né, com uma explosão demográfica, crescimento econômico e comercial. Surgem também os primeiros estados modernos no final da Idade Média, né, na Baixa Idade Média. Centralizados, que antes era tudo, digamos, descentralizado. O feudalismo eram vários feudos, né, várias propriedades com castelos. Estados como França, Inglaterra e Espanha. Durante o Renascimento, na Baixa Idade Média, e com os iluministas do século XVI e XVII, é que convencionou-se chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Os renascentistas consideravam que eles eram os herdeiros das ciências desenvolvidas no antigo período, né, greco-romano. E durante a Idade Média só houve o declínio das artes, da ciência e etc. Eles alegavam que a dominação, né, política e cultural que a igreja exercia teria impedido o desenvolvimento da razão, criando atraso e obscurantismo na ciência. Para eles era um tempo de ignorância e superstição, onde os mandamentos religiosos se sobrepunham ao racionalismo, à razão. A fé se sobrepunha à razão. Também existe o fato dos renascentistas analisarem o desenvolvimento cultural e científico apenas na sociedade europeia, né, o eurocentrismo, só olho para a Europa. Mas em lugares como China, o mundo islâmico e até as Américas, aconteceu grandes invenções e desenvolvimento da sociedade. Nas Américas, os incas, maias e astecas tinham grandes centros urbanos desenvolvidos com hábitos de higiene desconhecidos até então pelos europeus. Hábitos que até hoje em dia os europeus não adotaram muito bem. Né? Vai lá no metrô de Paris no verão para você sentir o aroma agradável que é. O metrô da Sé às 6 horas da tarde é mais tranquilo comparado ao metrô de Paris. Confia em mim. Mas será que a Idade Média era realmente a Idade das Trevas? Será que isso é verdade? Vamos descobrir. Muitos fatos ocorridos na Idade Média contribuíram para essa visão pejorativa, né, por parte dos renascentistas e iluministas. Guerras, invasões bárbaras, crises alimentares, a Inquisição, o feudalismo e a peste negra. Mas é verdade que hoje sabemos que não foi uma época assim das trevas, nem imune ao progresso. Tivemos a criação de grandes invenções, como moinhos, os bancos, os botões, a prensa móvel, os óculos. Sim, os primeiros óculos surgiram no século XIII, com a descoberta do método de fazer vidro transparente, por Roger Bacon. Antes, os vidros eram somente coloridos. Inventaram ainda os relógios e as moedas. E as universidades, até as universidades, lembrando que a sociedade medieval era predominantemente agrícola, num sistema feudal, onde um senhor dono de um punhado de terra, chamado feudo, o senhor feudal fornecia proteção militar e arrendava sua terra aos trabalhadores, em troca de parte de sua produção em um contrato de vassalagem. As cidades originaram-se em pequenos centros comerciais chamados burgos, que originaram o termo burguês, que inicialmente eram pequenos comerciantes.
Sim, a dona Ana, aquela dona da quitanda da esquina, pode ser considerada uma burguesa pela origem desse conceito medieval. Hoje em dia, se chamar alguém de burguês, significa que ele é o dono do Banco Itaú, né? Tem muito dinheiro. Mas a origem não é bem assim. A agricultura também apresentou vários avanços, como ferramentas de ferro, tração animal, com os cavalos e a rotação de cultura, levando a um excedente de comida, que leva a um aumento da população. Logo, quem come mais se reproduz mais. Você não tem comida nem para pôr no seu prato, você vai pensar em ter filho. Não é bem assim que funciona. E também o pessoal que come mais geralmente fica mais saudável, né? Não está desnutrido, tem mais ânimo para fazer as coisas. Né? Esse aumento demográfico leva à expansão da economia e do comércio, fazendo surgir novos sistemas comerciais, como as moedas em circulação, os bancos e as cartas de crédito. Era basicamente assim que funcionava o banco. Eles emitiam uma carta de crédito, um papel com um selo, que poderia ser convertido em ouro ou prata em qualquer outro local que tivesse esse banco. Né? E assim as pessoas viajavam apenas com a carta de crédito na bolsa, não precisava levar aquela bolsa pesada, cheia de dinheiro, e além de ser o encontro para viajar pelo peso, era perigoso pelo risco de assalto. Mas não dava para pagar com Pix? Não dava, pessoas. Foram nesses centros comerciais, os pequenos burgos, que também surgiram as cidades, né, e surgiram as universidades. No final do século XII e XIII, a primeira universidade que se tem relato é a Universidade de Bolonha, na Itália, que surgiu em 1088. Depois temos a Universidade de Paris, em 1150, marcando o renascimento dos intelectuais, tornando-se locais de produção de saberes, pesquisas e questionamentos. Utilizando o trivium, que é a gramática, a retórica e a dialética, e o quadrium, que é a música, a geometria, a matemática e a astronomia. São os estudos básicos para essas faculdades, que os cursos oferecidos eram basicamente 4, né? O direito, as artes, a teologia e a medicina. Imagina, você era médico e tinha que aprender astrologia e música, segundo essa grade curricular das universidades medievais. Então existia um resgate também do pensamento aristotélico. E aqui já vai a primeira curiosidade para vocês. Quando entravam nas universidades, que funcionavam como verdadeiros monastérios, os intelectuais ficavam lá enclausurados, trancados, estudando. Né? Os alunos recém-chegados tinham que raspar a cabeça para evitar trazer piolhos para dentro da universidade. E daí vem a tradição dos trotes, que existem nas faculdades hoje em dia, de raspar a cabeça dos alunos de primeiro ano quando eles entram na faculdade. A tradição medieval era isso, na verdade, era um método de higiene para evitar a proliferação de piolhos. Na cultura também surgiu essa cultura da cavalaria, do amor cortês, expressa em língua vernacular, né, que seria a língua local, em vez do latim, materializada em poemas, contos, lendas e canções divulgadas pelos trovadores, que eram compositores dessas cantigas, que podiam ser amorosas, religiosas ou satíricas. Satíricas, lógico, tinham um pouco de humor. Eles geralmente cantavam em festividades e reuniões das cortes dos nobres. Para quem quiser saber o que é uma trova, é só assistir aquele seriado The Witcher, na Netflix, onde temos Jaskier tocando um instrumento chamado alaúde e cantando sobre os feitos do bruxo Geralt de Rivia. Essa cena é muito boa, aquela cara que o Geralt olha para o Jaskier pensando, puta, esse cara é muito chato, mas até que a música é boa. Uma invenção que parece boba, mas também surgiu na época medieval, é o botão de roupa, sim, aquele da sua calça jeans. Antes disso, as roupas eram amarradas. Já pensou você aí com aquela diarreia depois de comer aquele churrasquinho de gato? Usando uma calça amarrada? Aliás, vocês sabem, né, qual é a coisa mais rápida do universo. Não é a luz, igual os cientistas dizem, e não é o pensamento. É a diarreia, porque quando alguém está com diarreia, não dá tempo nem de acender a luz, muito menos de pensar. Nossa, se o meu irmão tá vendo esse vídeo agora, ele deve ter me xingado bastante. Que piada horrível. Mas foi verdade. Essa curiosidade do botão é verdade. Surgiu na Idade Média. Bom, espero que você tenha mudado um pouco a sua opinião sobre a Idade Média. Sim, ocorreu muita coisa ruim, muita coisa considerada retrógrada hoje, mas também houve grandes avanços na ciência, sendo o principal o surgimento das universidades. Espero que tenham gostado das curiosidades que eu trouxe para vocês. Um grande abraço e tchau!